Não tem caneca da Olivetti. Hoje tem Thai Expresso. O que vocês estão vendo é um expresso tailandês, que é uma maravilha. Café do norte da Tailândia, nas montanhas. Esse aqui está misturado com café de Mianmar e do Vietnã. São ótimos os cafés sudeste da Ásia. Um pouquinho de leite e gelo. É o que eles chamam de expresso Thai. Uma maravilha. E dá um kick fenomenal, mais levinho, porque tem um leite que dá uma. Bom, então eu vou começar com o kick. Sudeste da Ásia, budista, da cidade mais. Vocês devem saber, a cidade mais visitada do planeta é aqui. O mundo inteiro vem e quer vir para Bangkok. E é uma das grandes capitais do planeta. Bom, um dia eu vou fazer um Pepe Café só mostrando o melhor de Bangkok, mas isso mais tarde, quando não tiver mais guerra, ou seja, nunca. Bom, café primeiro. E vamos entrar na loucura de novo. Bom, eu estou conversando com vocês no meio da semana de novo. Como na semana passada, vocês devem lembrar, na semana passada, onde não se sabia o que ia acontecer. Ninguém podia imaginar, por exemplo, que o cessar-fogo seria continuado pelo orangotango da Barbária. Foi exatamente o que aconteceu no início dessa semana, na terça-feira dessa semana, ele prolongou o cessar-fogo. A princípio, todo mundo pensava que era indefinidamente. Não. 5 minutos antes de vir aqui falar com vocês agora, a última de Orangotango da Barbária, que pode mudar 100 vezes até o final da semana, é que ele deu um prazo novo entre 3 e 5 dias. Ou seja, até pode ser, se correr sexta-feira ou exagerando até domingo, para uma negociação Islamabad 2.0, que é o que todo mundo estava esperando que pudesse ter acontecido no início dessa semana. E desabou praticamente na última hora, porque os iranianos deram um balé sensacional em cima dos americanos. Os americanos estão a ponto de mandar o avião do J.D. Vance e o avião com Tweedledee, Tweedledum, Dumb and Dumber, Witkoff e Kushner saindo de Miami, o avião de Vance saindo de Washington, estavam prontos para voar para Islamabad e os iranianos até o final, eles ficaram fantasmando os americanos por trás. O balé foi sensacional. E no final, o negócio teve que ser cancelado e todo mundo sabia que não ia dar para lugar nenhum. Eu vou entrar com o que eu escrevi hoje e que vai ser publicado no meio da semana e até o final da semana vai ter tradução em diversos canais do Brasil em português. O que significa esse balé? Bom, na cabeça do orangotango da Barbária, evidentemente cada post que ele bota no Truth Social muda tudo de post para post. Às vezes tem um fio condutor. E essa semana, aparentemente, há um fio condutor que começou com ele dizendo que o sistema de poder em Teherã está fraturado. Isso é uma palhaçada completa, porque isso é o que os sionistas em torno de Trump e os que têm acesso direto a ele, não é muita gente, 5 ou 6 no máximo, em diversas posições, ah, falando no seu ouvido e que ele retém, e esses vagabundos não têm ideia do que acontece nos corredores, do poder em Teherã. Vários de nós temos essas informações pelos nossos contatos em Teherã, vários deles conhecidos, um deles é o professor Marandi, mas
Há outros, o professor Fuad Izadi, da Universidade de Teherã também. E, no meu caso, vários outros contatos que eu fiz e refiz na minha última viagem ao Irã, no ano passado, quando a gente estava fazendo o nosso documentário sobre o corredor Rússia, Irã, Índia. E e eles nos confirmam exatamente o que está acontecendo nas mais altas instâncias decisórias de poder. Há um choque conceitual, interpretativo, de um complexo extremamente, de um processo extremamente complexo, desculpe, que é esta guerra que não para, e já há mais de 50 dias, e evidentemente tem interpretações diversas, e isso se translada para a opinião pública iraniana. A reação do Irã a esta guerra imposta é motivo de debate em qualquer café que você vai, em Teherã, em Shiraz, em Isfahan, em Mashhad, no país inteiro. Mas lá em cima, quem decide se pode-se dizer que o sistema está unificado e é bastante forte. Então, resumindo para vocês como funciona o Irã lá no alto, no sistema decisório. Ah, É um novo sistema, ou seja, é um sistema em transição. Afinal, eles estão imersos numa guerra, num estado de guerra e uma guerra existencial. Ou seja, nada poderia ser mais sério do que isso. Ah, no centro decisório tem o que emergiu desde o início da guerra, com o assassinato do Ayatollah Khamenei, eu defini como um quarteto, porque é, na verdade, um quarteto. São os quatro mais importantes que tomam as decisões mais importantes. Então, tem o chefe do IRGC, dos Guardas Revolucionários, o Ahmad Vahidi, a figura que fala para o mundo e que agora é reconhecido do Saara ao Gobi e ao meio da Tasmânia, o speaker do parlamento, Mohammad Ghalibaf, o secretário do Conselho de Segurança iraniano, o Mohammad Zolgadar, estava na delegação que foi para Islamabad 1, e o secretário do Conselho de Expediência, que é o conselho que organiza as decisões mais importantes, ligando a sociedade civil com digamos, o clero xiita, o establishment religioso. E digamos, essa organização da teocracia democrática iraniana, que é um sistema extremamente complexo. O Mohsen Rezai, todos eles super importantes, esses quatro, veteranos da guerra Irã-Iraque, ou seja, eles sabem o que é uma guerra de verdade. Então, esse novo sistema, segurança é o principal. Eles estão no meio de uma guerra existencial. Então, esse é um imperativo categórico: manter a segurança e a unidade e a coesão do país. Então, esse sistema está coexistindo com o sistema anterior, que era uma espécie de híbrido, onde tinha uma presença forte dos reformistas. E esses reformistas incluem o presidente Pezeshkian e o ministro das Relações Exteriores Araghchi. O dado mais importante, esse Conselho de Segurança, o Conselho Supremo de Segurança iraniano, tem 13 membros. Só dois desses membros são reformistas. Ou seja, 11 deles são ligados ao IRGC e são mais, digamos, simplificando, linha dura. Mas o mais importante é que, acima do Conselho de Segurança e acima dessas interpretações diversas, digamos, simplificando mais uma vez a ala militar e a ala reformista, tem o Ayatollah Mojtaba Khamenei, que sempre foi muito próximo dos guardas revolucionários do IRGC, e ele é a decisão final. Ah, por problemas de segurança mais do que evidentes, ninguém pode saber onde está o Ayatollah
Mojtaba Khamenei, porque ele é o alvo número um de uma nova decapitação vindo do sindicato Epstein. Então, a comunicação entre eles é por correio humano, literalmente. Pedaços de análogo, pedaços de papel escritos passando de um para outro. Ou seja, não tem como saber isso de onde vem. É a maneira mais segura, certo? Ou seja, as decisões, em vários casos, elas podem demorar um pouco. No caso do por que o Irã não foi a Islamabad 2.0, quando estava tudo praticamente armado, no início dessa semana, eles já tinham dito N vezes que não tinha o menor sentido, especialmente depois do lançamento do bloqueio naval totalmente ilegal, que é, para todos os efeitos, uma declaração de guerra dos americanos. Os iranianos disseram, bom, não tem nem o que discutir. Se não abole esse bloqueio, a gente não tem nem o nem por que ir para Islamabad discutir o quê. Então tem a, a, digamos, essas duas correntes paralelas evoluindo em paralelo, mas chegando no final do túnel com uma decisão que vem de Mojtaba Khamenei, se juntando o vetor diplomático e o vetor militar, uh, em relação aos objetivos, isso não muda. Ou seja, para esses dois vetores e até para outros vetores paralelos, não tem como haver uma negociação quando o império da pirataria impõe um bloqueio naval, que é, na prática, um ato de guerra e, acima de tudo, e mais do que isso até, eles agora estão abordando, atacando naves iranianas transportando petróleo, o que é, de fato, uma violação do tal cessar-fogo. Então, o cessar-fogo já está sendo quebrado pelos Estados Unidos, e mais do que isso, não só pelo ataque aos navios, mas o todo da história. O bloqueio naval, que é totalmente ilegal. Isso já foi dito várias vezes, não só pelos guardas revolucionários, pelo ministro das Relações Exteriores, Araghchi, no Twitter X. Vocês vão na conta do Araghchi no Twitter X, está tudo lá, escrito por ele. Isso significa que o Irã não piscou, não vai piscar, e seja o que tiver em jogo, não vai piscar. Ou seja, o principal, o X da questão dessa história toda, a responsabilidade da destruição da economia global que já começou, ela é diretamente imputável à barbárie, ao Império dos Bárbaros. Como funciona a estratégia, entre aspas, do orangotango da barbárie? Eu uso essas metáforas, analogias, acrônimos, etc., para tentar ah, deixar assuntos extremamente complexos ter um pouco de swing, pelo menos. Mas o fundo da questão é extremamente sério. Reduzindo a estratégia, entre aspas, de Donald Trump, que é permeada de acessos de demência e de raiva profunda. É uma pessoa extremamente raivosa e vingativa. E isso em todas as suas relações interpessoais e políticas. São três princípios extremamente crus, super crus. Exercer pressão máxima, que é o que ele fez durante Trump 1.0, continua fazendo em Trump 2.0, um prazo atrás do outro. E ficar vociferando ameaças extremamente sérias de destruição da infraestrutura civil do Irã. Isso também é um crime de guerra. Agora, o que os iranianos fizeram antes para colapsar Islamabad 2.0? Eles usaram uma tática brilhante: silêncio estratégico. Silêncio estratégico total. Ou seja, não só
Trump, como todo mundo em volta, ficou completamente descombobulado porque eles não sabiam o que os iranianos estavam pensando. Claro, se eles estivessem pelo menos lendo os tweets de Araghchi no X, tá tudo lá explicado em detalhes, e não só, e vindo também de Galibaf, de outros chefes militares, etc. e tal. Não, eles ignoram completamente o outro lado, o que é típico do Império. O Império nunca escuta ninguém. Ah, então, o que que ele podia fazer? Perdido nesse fog total. Taco. Trump always chickens out. E é maravilhoso, já tem um videozinho de Lego sensacional tirando um sarro monumental dessa última tacoada do orangotango da barbárie. O bloqueio. Vamos falar um pouco da ilegalidade, a sério, da ilegalidade dessa história toda. Artigo 3C, desculpe, de uma resolução da ONU 3314, definindo agressão. Vai direto ao ponto. Eu vou citar o texto do artigo número 3C. O bloqueio do porto ou da costa de um Estado pelas Forças Armadas de outro Estado é qualificado como um ato de agressão. Ou seja, isso é uma violação do cessar-fogo. Legalmente é uma violação do cessar-fogo. Outra história completamente diferente é o sistema de trânsito no Estreito de Hormuz, que aí é uma história completamente diferente, porque o Irã não bloqueou nenhum porto estrangeiro, não ordenou um bloqueio generalizado. O que eles fizeram? Eles impuseram o famoso pedágio em navios considerados hostis, de nações hostis, ou que estão em guerra contra o Irã, passando pelo estreito, e afinal o estreito está em águas territoriais iranianas. Isso é o mais importante. Toda essa palhaçada que vocês devem estar vendo de spin, exatamente, da mídia mainstream americana, dizendo que são águas internacionais, não tem nada de águas internacionais. O Estreito de Hormuz, a distância da costa iraniana para a costa de Omã é 21 milhas náuticas. Cada estado tem direito a 12 milhas náuticas para exercer seu controle territorial. Matemática básica. 12 mais 12 igual a 24. Ou seja, é mais do que a distância entre costa iraniana e costa de Omã do Estreito de Hormuz. Então, não tem nada de internacional. O Estreito de Hormuz é, digamos, metade do Irã e a outra metade de Omã. Águas territoriais iranianas e águas territoriais de Omã. Isso encerra a história. Claro, vai explicar isso para o império da pirataria e da ilegalidade absoluta. Ou seja, eles têm o direito de, em autodefesa, responder a um ataque unilateral, totalmente ilegal, essa blitzkrieg do império contra o Estado iraniano, porque isso os qualifica a estabelecer uma espécie de, digamos, um portão de defesa, um pedágio de defesa nas águas territoriais deles no Estreito de Hormuz. E isso vem, sabe da onde? Convenção de Genebra, 1958, sobre águas territoriais e zonas contíguas. E isso foi, como é que chama? Aumentado ou detalhado ainda mais pelo Ato sobre Áreas Marítimas da República Islâmica do Irã de 1993. Então, Genebra, 1958, Irã, 1993. O Irã, legalmente, detalhando o seu direito de, entre aspas, passagem inocente,
se eles podem delimitar o que é uma passagem inocente ou não de navios que podem ameaçar a sua segurança. Ou seja, o Estreito de Hormuz, como vocês já sabem, é a definição maior de um gargalo estratégico. É o mais importante gargalo estratégico do planeta. Está em águas territoriais iranianas. Portanto, Irã tem o dever soberano e legal de regular a passagem do que eles consideram navios não inocentes. Bom, mais uma vez, tem como explicar isso para o império do caos, mentiras, rapina e pirataria? Não. Especialmente porque agora a história está ficando cada vez mais complicada dia após dia. O bloqueio não é um bloqueio só dos portos do Irã e do Irã. O que a gente está começando a ver é o delineado na prática é um bloqueio marítimo global, imposto sobre o Irã, imposto sobre a Rússia. Eles estão querendo bloquear a Rússia no Báltico, no Mar Negro, seja onde for, no leste do Mediterrâneo. Não vão conseguir, mas estão tentando. E, evidentemente, é um bloqueio contra a China, que é uma das razões principais dessa guerra. E mais cedo ou mais tarde pode virar um bloqueio contra qualquer nação do sul global que o império julgar que não vai seguir o que a gente não vai seguir o que a gente está fazendo, a gente vai em cima de vocês e vamos confiscar os navios de vocês. Ainda mais sério, não só a guerra contra o Irã, que vai começar, que já está em 50 dias. Em breve vai chegar a 2 meses. Lembre-se que era uma guerra de um fim de semana. Começou no sábado e acabou no domingo. Na segunda, o orangotango da barbárie ia estar num porta-aviões gritando missão cumprida. Furou tudo. Agora, além da guerra, que está em banho-maria, no momento, o bloqueio naval. Soma os dois, o que a gente tem? Uma guerra contra a economia global. Quem vai pagar o preço dessa guerra? A economia global. Todo mundo, do planeta inteiro. As repercussões são globais. Só para ter uma ideia, no momento, menos de 2 meses, o suprimento global de energia caiu 60% em menos de 2 meses. Imagina se a guerra continuar mais um mês, o que é bastante provável. Ou 2 meses, também bastante provável. Tudo que vem pela frente, vocês podem imaginar todo tipo de horror, e isso são previsões realistas. É, Pode ter lockdown espalhado pelo mundo inteiro, de novo. Começou voos que não vão levantar voo nunca mais, porque não tem mais combustível para avião, não tem mais jet fuel, combustível para avião. Já tá. A Lufthansa já cortou 20 mil voos dentro da Europa. Todo mundo vai começar a cortar voo. Vai ter o horror dos fertilizantes, porque vai faltar fertilizante também para boa parte do planeta. Pode ter distúrbios relativos à falta de comida, justamente, espalhada pelo planeta inteiro, e não é um negócio fora de perspectiva, a possibilidade de eles introduzirem um CBDC, uma moeda digital, para fazer racionamento de comida em várias partes do planeta. Por que que esse. Bom, a gente pode chamar de um Rocky Horror Show, na verdade. Por que que esse horror show continua crescendo de um minuto a outro? Especialmente por causa desse bloqueio americano. Por causa do bloqueio americano, que foi a reação ao não bloqueio, digamos, ao filtro pedágio seletivo de quem passa pelo Estreito de Hormuz, é, nessa semana, praticamente, muito poucos navios têm cruzado o Estreito de Hormuz. E vários estão driblando
Mais de 20 até o meio dessa semana já driblaram o tal bloqueio americano. E, claro, os americanos começaram a disparar em cima de um ou dois navios iranianos. Ou seja, tudo isso fez. O que que fez aumentar? O seguro comercial para qualquer tanker, qualquer cargueiro do Golfo tentando fazer a viagem, saindo do Golfo para ir para, especialmente para a Ásia. Sabe quando subiu o seguro para cada cargueiro? 400% em uma semana. Bom, o que está claro no momento, seja o que acontecer na frente, é que Teherã não vai permitir esse bloqueio americano que continua. Então, o que que vai acontecer? Ninguém sabe ainda. Vai ter uma faísca que vai detonar algo que pode, justamente, e aí vai retornar a uma guerra ainda mais devastadora do que antes. O que está acontecendo é que o preço do petróleo vai continuar a subir, vai continuar batendo a 120 e depois mais. É, o suprimento de combustível para avião, ele deve começar a ficar super apertado mesmo para valer, em torno do final da semana que vem. E o aperto em cima de diesel e de gasolina, em cima dos preços, os preços começando a estourar, vai ser mais ou menos daqui a 2 semanas. Ou seja, tudo vai degringolar. Pelas próximas 2 semanas, o caminho é tudo degringolar cada vez mais rápido. Então, o que que a gente está vendo? A gente está vendo o mercado global de energia freando ao máximo ao ponto de praticamente parar. Ou seja, pode-se especular ao infinito se esse é um plano eh, objetivo, se esse é um plano deliberado, desculpe, do Império do Caos para destruir a economia global, para, evidentemente, as repercussões de eles poderem tentar zerar a dívida deles, porque muita gente vai fazer virar de ponta cabeça para conseguir dólares e para conseguir petróleo. E aí eles podem forçar quem tem bônus do Tesouro a vender por praticamente nada e, enquanto isso, eles vão tentando zerar a dívida deles. Isso é um plano extremamente plausível daqui para frente. Mas o que está acontecendo na prática é que, nesse intervalo dessas próximas 2 semanas, tudo vai estar seriamente comprometido por esse tsunami imobilizado de petróleo que não pode passar pelo Estreito de Hormuz. E isso influi demanda para inteligência artificial, combustível de avião, diesel, todo o sistema de navegação internacional, tudo isso está comprometido porque esse tsunami de petróleo não pode atravessar o Estreito de Hormuz, especialmente pelo bloqueio americano lá no fim. Não é nem no Golfo de Omã, já é praticamente no Mar da Arábia. E eles apreenderam um navio indo para vindo do Irã, perto do Estreito de Malaca já. Ou seja, isso já é o Indo-PACOM, o Comando Indo-Pacífico, não o Comando Central, o CENTCOM, que trabalha no oeste da Ásia. Ou seja, são ramificações da tentativa deles começarem a acionar cada vez mais um bloqueio global. Bom, o que que acontece, por exemplo, se os nossos amigos no Iêmen, Ansarallah, o Ansarallah e os Houthis resolvem fechar o Bab al-Mandeb, que é a única opção conectando Ásia, África e Europa, e até o Canal de Suez. O Bab al-Mandeb, o Mar Vermelho, até o Canal de Suez lá em cima. O que que sobra como última opção? O Cabo da Boa Esperança. Mas isso significa pelo menos 2 semanas a mais de viagem marítima, custos de frete marítimo indo para as estrelas. Ou seja, o problema é que todas as rotas marítimas principais do planeta, a maior parte está
ah, estirada até o limite. E, claro, com essa intervenção do Indo-PACOM, indo atrás de navios iranianos, já praticamente no Mar do Sul da China, do Estreito de Malaca e quase no Mar do Sul da China, mais cedo ou mais tarde os chineses vão ter. E isso é algo que ainda não está sendo discutido em Pequim, mas mais cedo ou mais tarde eles vão ter que sair de cima do muro e entrar no chat mesmo. O que que isso significa? A China mandando uma força expedicionária para o Golfo de Omã. E isso levaria a um encontro face a face, praticamente inevitável, entre a Marinha americana e a Marinha chinesa. Se a gente chegar a esse ponto, que todos saiam correndo para um abrigo. Mas a gente está muito longe disso ainda. O problema é que os chineses, eles ainda não têm uma política definida em relação não só ao bloqueio americano, mas a política deles em relação à relação da China com o Irã e a relação da China com as monarquias do Golfo Pérsico. E eles querem, digamos que, estar bem com todo mundo. É impossível. E eles vão ter que tomar tem que ter uma posição mais frontal, que é o que os chineses estão recusando até o limite. O Xi Jinping demorou mais de 40 dias para falar sobre o Estreito de Hormuz. E quando ele falou depois de um telefonema do MBS da Arábia Saudita, dizendo essencialmente uma platitude. Tem que abrir o Estreito de Hormuz, porque é isso que a comunidade internacional está querendo. Mas os interesses chineses, como os fornecedores de energia da China, são tanto o Irã quanto as duas principais monarquias do Golfo Pérsico, os Emirados Árabes e a Arábia Saudita. Os chineses vão, eles ainda. Bom, como é. A gente sabe que o sistema chinês decisório é também extremamente complexo e sempre muito mesurado. E jamais eles vão anunciar ou telegrafar ou soltar posts dizendo o que eles vão fazer, ao contrário dos americanos. Mas essa é uma das grandes incógnitas daqui para frente, fundamental. O que a gente sabe com certeza, no momento que a gente está agora, e sabendo que as condições para a economia global nas próximas 2 semanas vão deteriorar a um ponto quase irreversível, é que esse limbo estratégico do momento não pode continuar. O que que os americanos estão conseguindo com esse limbo estratégico, pelo menos desde o anúncio do orangotango da Barbária na terça-feira? Eles mantêm o Irã, a pressão máxima em cima do Irã, praticamente como era antes, ou seja, pré-guerra, e continuam com a ameaça perpétua de a guerra voltar. Então não é por acaso que os iranianos não podem tolerar esse negócio por muito mais tempo. Ah, bom, vai estourar mais cedo ou mais tarde. Esse cessar-fogo não tem como durar. E esse é um enorme problema, porque ele vai quebrar, e os iranianos já estão quebrando, porque eles estão começando a deter mais navios. Por exemplo, na quarta-feira, eles detiveram 2 navios, quase 3. Eles estão começando a deter mais navios. Mais cedo ou mais tarde, eles vão deter navios americanos também, que estão tentando passar pelo Estreito de Hormuz sem pagar o pedágio. Bom, o que a gente sabe com certeza é que esse cessar-fogo não vai resistir. Ou seja, a quebrada é praticamente inevitável. Pode ser mais um navio iraniano bloqueado pelos americanos. E os iranianos já anunciaram os alvos, se isso acontecer. Eles vão atacar o gasoduto o oleoduto de Yanbu, na Arábia Saudita, que faz parte do oleoduto leste-oeste. E aí passa ao largo de Hormuz. O terminal de Fujairah, nos Emirados Árabes. E Ansarallah e os Houthis vão fechar o Bab al-Mandeb. Se isso acontece ao mesmo tempo e vai ser coordenado,
32% do suprimento global de petróleo, puf, parte em fumaça. E adivinha quem vai ser responsável se isso acontecer? O império dos piratas. Muito obrigado a vocês todos. É tudo muito, muito tenso. Assinem o canal e continuamos com a demência absoluta na semana que vem. Muito obrigado. Tchau, tchau.